Meu marido morreu há 2 anos. Todo mês eu enviava 255 para meus sogros para pagar uma dívida. Um dia, o vizinho me disse: "Pare de enviar dinheiro, confira a câmera." Meu nome é Leandra, tenho 68 anos, e por muito tempo eu achei que já tinha passado pelas maiores dores que uma mulher pode suportar. Eu sobrevivi à pobreza, à doença, ao parto difícil do meu único filho, à frieza do mundo e, por fim, à morte do meu marido, que levou consigo metade do que eu era. Mas eu estava enganada. A vida sempre encontra um jeito de testar a alma da gente. E às vezes a crueldade vem disfarçada de obrigação, de dever moral, de lealdade ou de sangue. Tudo começou em uma tarde abafada, 2 anos após perder o meu companheiro de quase 4 décadas, o Clóvis. Eu estava dobrando roupas quando a frase cortou minha memória como uma navalha. "Leandra, você poderia ajudar seus sogros? Eles ficaram com uma dívida por causa do tratamento dele." Isso foi dito pelo meu próprio filho, Daniel, pouco depois do enterro. E eu, ainda com os olhos secos de tanto chorar, respondi que sim, que faria o que pudesse, porque era o correto. Eu acreditava, de corpo e alma, que ajudar a família dele era honrar o homem que eu amei. Então, desde aquele dia, sem falhar nenhum único mês, eu enviava 250 iguais para meus sogros. Eles diziam que a dívida era antiga, que estava no nome deles, que o banco ligava cobrando, que era urgente. Eu nunca questionei, nunca pedi comprovante, nunca pedi explicação. Eu só depositava sempre no dia 10, como se fosse uma missa silenciosa pela memória do meu marido. Mas naquela tarde específica, enquanto eu tirava poeira da estante, meu vizinho, o seu Mauro, bateu no portão. Ele sempre foi um homem educado, daqueles que respeitam a dor alheia. Mas naquele dia, ele parecia inquieto, quase suado, como se estivesse prestes a carregar um pecado nos ombros. "Dona Leandra, a senhora tem 1 minuto?" Eu disse que sim, claro. Ele entrou devagar, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser visto. Abaixou a voz e disse: "Eu preciso avisar uma coisa, mas a senhora promete que não vai achar que é fofoca?" Aquela pergunta já apertou meu estômago. Eu assenti e esperei. Foi então que ele deu a frase que mudaria tudo: "Pare de enviar dinheiro e confira a câmera." No primeiro segundo, eu não entendi. Apenas senti o impacto daquelas palavras na pele, como se fosse um vento frio entrando pela casa quente. Meu coração bateu forte, não pelo medo, mas pelo desconhecido, aquela sensação de que alguma verdade obscura estava prestes a vir à tona. "Câmera? Que câmera?" perguntei, confusa. Ele respirou fundo. "A da entrada da sua casa. A senhora não percebeu nada de estranho nos últimos meses?" Eu fiquei em silêncio. Tentei buscar na memória qualquer coisa suspeita, mas nada surgiu de imediato. Minha rotina era simples. Acordava cedo, regava minhas plantas, fazia meu café, costurava um pouco e nos dias 10 eu ia até a lotérica para fazer o depósito. A vida de uma viúva idosa não tem muitos mistérios, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Seu Mauro me olhava com pena, ou com preocupação, talvez com as duas coisas misturadas. "Dona Leandra, eu não quero ser o motivo de briga, mas eu vi algo, e as câmeras também viram. A senhora merece saber." Meu coração começou a acelerar. Senti minhas mãos tremerem, discretas, mas o suficiente para eu perceber que algo terrível estava por vir. "Seu Mauro, por favor, fale direto. O que está acontecendo?" Ele engoliu seco antes de responder. "Não é minha responsabilidade dizer, mas é sua responsabilidade olhar. Olhe a câmera. E depois, a senhora vai entender por que precisa parar de enviar dinheiro." As palavras ficaram presas no ar, pesadas, cortantes. Ele se despediu rápido, como se tivesse medo de que alguém nos visse conversando. E então eu fiquei ali, parada na sala, sentindo um nó subir pela garganta. Era como se meu corpo já soubesse a verdade antes mesmo da minha mente alcançar. Hoje sei que era um instinto de sobrevivência, aquele sexto sentido que as mulheres desenvolvem depois de anos sendo enganadas, diminuídas ou invisibilizadas. Respirei fundo e caminhei até a pequena mesa onde ficava o monitor das câmeras. Eu tinha instalado as câmeras depois que fiquei viúva, por segurança, mas raramente olhava as gravações. A solidão nos ensina a confiar demais nas próprias rotinas. Sentei-me. Minhas mãos tremiam enquanto eu buscava os arquivos do último mês. Depois da data. Depois da hora.
Comecei a assistir sem saber exatamente o que procurar. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Eu regando as plantas, eu saindo para comprar pão, eu abrindo o portão para receber uma encomenda, mas então, no dia 9, às 19h14, eu vi. E quando vi, o sangue gelou dentro de mim. A imagem mostrava alguém entrando no meu quintal. Alguém que não deveria estar ali. Alguém que eu jamais imaginaria ver mexendo nos meus pertences. Minha mão cobriu a boca. Senti meus olhos marejarem, não de tristeza, de choque, de traição, de uma dor que eu não sabia nomear. Continuei observando, quase sem piscar, enquanto aquela pessoa mexia na minha caixa de correspondências, olhava para os lados, colocava algo dentro da minha mochila que eu deixava pendurada na varanda, e depois saía silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. Era como assistir a um pesadelo. E então, meu coração quebrou, porque aquela pessoa era alguém da minha família. Alguém que eu amei, acolhi, perdoei e sustentei sem hesitar. Alguém que supostamente estava sofrendo comigo pela perda de Clovis. A primeira lágrima caiu sem permissão, mas ali, diante daquela tela, uma coisa ficou clara para mim. O que eu achava que sabia sobre minha família era apenas uma ilusão. Eu permaneci ali, com os olhos fixos na tela, incapaz de desviar o olhar da imagem que acabara de destruir 2 anos de culpa, sacrifício e ingenuidade. A gravação mostrava claramente a silhueta de uma mulher que eu conhecia desde que ela tinha 16 anos, minha nora, Patrícia. Ela caminhava pelo meu quintal como se fosse dela, com a naturalidade de quem não tinha nada a esconder, justamente porque acreditava que eu jamais descobriria. Meu corpo ficou paralisado. Senti a respiração travar no peito. As mãos ficaram geladas. Por um instante, eu me vi de fora, como se fosse outra pessoa observando aquela viúva de quase 70 anos encarando a verdade crua. A mesma mulher para quem eu enviava dinheiro todos os meses. Estava entrando na minha casa pelas sombras. Mas aquilo era apenas o começo. Eu avancei as imagens, tentando entender o que ela procurava. O arquivo seguinte mostrava outro dia. Novamente o dia 9. E novamente, no mesmo horário, Patrícia entrando, espiando ao redor, abrindo a caixa de cartas, mexendo nos vasos de plantas perto da porta e depois retirando algo do bolso e deixando ali. Algo que parecia um papel dobrado. Mas por quê? O que ela estava fazendo na minha casa, sempre no dia anterior ao depósito? Por que mexia na minha correspondência? O que ela escondia em objetos tão banais? Meu estômago embrulhou. O medo deu lugar à raiva. E a raiva, aquela sensação amarga de que eu estava sendo enganada de um jeito muito mais profundo do que eu imaginava. Tentei me lembrar de todas as vezes em que Patrícia falou comigo no último ano, todas as ligações, todos os recados que ela pedia para eu entregar ao Daniel, todas as vezes em que ela mencionava meus sogros, dizendo que eles estavam sofrendo, que a dívida crescia, que o gerente ligava de novo. Suas palavras agora ecoavam na minha mente com uma nitidez cruel. Tadinha da minha sogra, Dona Leandra. Se não fosse a senhora ajudando, eles já teriam perdido até o carro. Mentira. Tudo aquilo agora me soava como teatro. A lembrança do rosto dela, sempre tão doce, tão humilde, tão cheio de falsa preocupação, agora me dava calafrios. Meus sogros nunca me pediram nada diretamente. Quem sempre falava da dívida era ela, apenas ela. Ela fazia questão de ligar, de reforçar, de tocar no assunto com voz cansada, sempre com aquele tom de quem fazia um favor moral à memória do meu marido. Eu apertei o braço da cadeira até meus dedos ficarem brancos. Era como descobrir que o chão da própria casa estava podre por baixo da madeira. A traição, quando vem de dentro, tem um gosto que marca a alma. Foi quando percebi que precisava olhar mais. Eu retrocedi a gravação. Voltei dias, depois semanas. O padrão se repetia. Todo dia 9, quando eu estava na cozinha ou tomando banho, ou já deitada, Patrícia entrava. Às vezes deixava algo, às vezes pegava algo. Mas em todas as ocasiões, ela tinha o mesmo cuidado com o silêncio e o mesmo olhar calculado. E foi então que, em uma das gravações mais antigas, eu vi o que ela colocava no meu quintal. Era um envelope, pequeno, marrom, dobrado nas pontas. Ela o empurrava discretamente embaixo do pote de ração do meu cachorro, algo que eu jamais tocaria.
Essa descoberta fez meu corpo inteiro estremecer. Por que alguém esconderia correspondência na minha casa, se não fosse porque não queria que eu recebesse algo? Meu coração batia tão forte que doía. Abri a caixa de correspondências real pela primeira vez em meses e senti um arrepio subir pela espinha. A caixa estava limpa demais, organizada demais, sem nenhuma carta acumulada, sem nenhum panfleto, sem nada fora do lugar. Mas quando ergui o pote de ração do cachorro, meu mundo desabou. Ali estava o envelope, exatamente igual ao da gravação. Meus dedos tremiam tanto que precisei apoiar o envelope na mesa para conseguir abri-lo. Dentro, encontrei uma carta dobrada 4 vezes, já com as bordas amareladas. Quando desdobrei, reconheci-a logo do banco. Era um extrato de uma dívida quitada. E a data? Um golpe no meu peito. Quitada 2 meses após a morte do meu marido. 2 meses, ou seja, eles não me pediam mais dinheiro para pagar dívida nenhuma. Eu levei a mão à boca, sentindo o coração quase rasgar. Eu estive pagando por 2 anos algo que já não existia. Pior, algo que eles sabiam que não existia. Algo que Patrícia escondia deliberadamente para eu continuar depositando. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Mas não caíram. Não ainda. Porque a dor era tão funda que se transformou rapidamente em outra coisa. Um ódio silencioso, frio, meticuloso. Aquele tipo de sentimento que não nos faz gritar, mas nos faz acordar. Foi então que ouvi a voz do meu marido dentro da minha memória, como se estivesse sentado ao meu lado no sofá antigo onde ele costumava ver TV. Leandra, nunca deixe ninguém brincar com a sua dignidade. Aquele sussurro imaginado foi suficiente para me erguer da cadeira. Eu não era mais apenas a viúva triste, de ombros curvados, que enviava dinheiro para honrar a memória de um homem bom. Eu estava diante de uma verdade que deformava tudo. Minha nora estava me roubando. Meu filho estava sendo manipulado. E meus sogros talvez nunca soubessem de nada. Ou talvez soubessem. E essa parte doía ainda mais. Voltei ao monitor das câmeras. Precisava confirmar tudo. Precisava saber até onde ia aquela conspiração silenciosa. E então encontrei uma gravação de 3 meses atrás. Patrícia no meu quintal, falando ao celular, sem perceber que a câmera captava perfeitamente seus lábios se movendo. Eu não ouvia a voz do interlocutor, mas via as palavras dela com nitidez, como se o veneno fosse legível. Ela nem desconfia. Todo mês cai certinho. Só avisar quando faltar. Meu corpo gelou. Quando faltar o quê? O que exatamente eles esperavam que faltasse? Eu avancei mais. Havia outra gravação. Patrícia olhando para minha porta, falando no telefone, sorrindo com um sorriso que eu jamais tinha visto nela. Claro que ele não sabe. Daniel é um bobo. A velha acredita em tudo. A velha. Eu. Por um instante, senti o mundo girar. A frase feriu minha alma de um jeito que nem a morte do meu marido feriu. Porque ali não era só traição financeira. Era desprezo, era desumanização. Era a certeza arrogante de que eu era indefesa, frágil, idiota. Foi nesse momento que meu coração envelhecido despertou. Eu senti uma chama acender dentro de mim, lenta, controlada, perigosa. Uma chama que não queimava com raiva explosiva, mas com determinação silenciosa. A chama de uma mulher que já perdeu tudo e por isso mesmo não tem mais medo. Fechei o monitor, limpei minhas lágrimas e me olhei no espelho da sala. Não vi uma vítima, vi uma mulher madura, experiente, enganada, mas não derrotada. E naquele instante, eu prometi a mim mesma: eles vão aprender com quem estão lidando. Depois daquela noite, o silêncio da minha casa nunca mais teve o mesmo som. Era como se as paredes soubessem o que eu tinha descoberto. Como se cada móvel, cada fotografia amarelada, cada lembrança do Clóvis observasse meu coração despertar. Não para a dor, mas para a clareza. Eu mal dormi. Passei horas sentada na poltrona onde meu marido gostava de cochilar, segurando o envelope da dívida quitada entre os dedos. O papel parecia vibrar, como um coração estranho batendo contra a minha palma. E eu, ali, sozinha, tentando entender até onde ia a crueldade de quem eu um dia chamei de família. Quando o dia amanheceu, eu me vi diferente. Meu corpo ainda era o mesmo, cansado, enrugado, marcado pela idade.
mas minha alma estava firme como quando eu era jovem e lutava pelo meu primeiro emprego. A traição tem um jeito curioso de rejuvenescê-la. Ela desperta aquilo que achávamos perdido. Levantando-me devagar, preparei meu café. O cheiro forte do pó sendo coado preencheu a cozinha, e por um momento senti vontade de chorar, porque era exatamente assim que Clovis gostava que eu fizesse. Ele dizia que o aroma preenchia a casa e espantava a tristeza, mas naquele dia, o aroma não espantou nada, só reforçou a solidão, misturada com indignação. Sentei-me à mesa, segurei a caneca quente entre as mãos e deixei meus pensamentos tomarem forma. Durante 2 anos, eu enviei dinheiro acreditando que era uma dívida. Durante 2 anos, Patrícia me ligou todos os meses, reforçando o sofrimento dos meus sogros. Durante 2 anos, eu vivi com culpa, achando que meu marido havia deixado um peso, um fardo, e que eu precisava carregar para honrar sua memória. Mas a verdade era simples e brutal. Eles estavam me usando e rindo de mim pelas costas. Terminei o café, respirei fundo e voltei ao monitor das câmeras. Eu precisava ver mais. Precisava entender cada detalhe antes de agir. A estratégia de uma mulher madura não nasce no impulso, nasce na observação. Voltei novamente às gravações. As mesmas cenas se repetiam. Patrícia entrando sempre no mesmo horário, escondendo envelopes, retirando correspondência, falando ao telefone com aquela arrogância juvenil que ela jamais demonstrava na minha frente. Porém, naquela manhã, eu notei algo que não tinha percebido antes. Em uma das gravações, assim que ela escondia o envelope, sua expressão mudava. Ela olhava para o portão e sorria. Um sorriso orgulhoso. Um sorriso de quem carregava dentro do peito uma vitória suja. Logo depois, ela dizia no celular: "Ela nem percebe que sou eu quem controla tudo." Aquilo me atravessou como uma flecha. Controla tudo? Tudo o quê? De repente, as peças começaram a se mover dentro da minha mente. O dinheiro, as visitas que ela marcava e desmarcava para mim com meu filho, as histórias que ela contava sobre meus sogros, a forma como Daniel parecia sempre tão distante, sempre tão cansado, sempre tão estranho. Um pensamento assustador me tomou. E se ela estivesse manipulando o meu próprio filho contra mim? A ideia me deu náuseas. Daniel sempre foi um menino carinhoso, bondoso, de coração aberto. Depois da morte do pai, ele ficou mais calado, mais contido, mas eu entendia. O luto pesa diferente nos homens. Mas desde que se casou com Patrícia, ele havia mudado de um jeito que eu não queria admitir. Ele já não vinha me visitar sem ela. Quase nunca me ligava sozinho. Parecia sempre pedir permissão antes de qualquer decisão, como se fosse um estrangeiro dentro da minha própria casa. Agora tudo fazia sentido. Talvez ele estivesse sendo trabalhado, moldado, condicionado. Talvez Patrícia tivesse transformado meu filho em um eco controlado. E talvez, apenas talvez, aquele dinheiro que eu enviava todos os meses nunca tivesse chegado aos sogros. Talvez eles nem soubessem da dívida simulada. Talvez Patrícia estivesse usando meu amor por Clovis e meu senso de dever para encher o próprio bolso. Aquela possibilidade me incendiou por dentro. Levantei-me da cadeira tão rápido que senti a vista escurecer. Precisei apoiar as mãos na mesa por alguns segundos. Minha idade já não me permitia movimentos bruscos, mas o que me movia naquele momento não era o corpo, era algo muito mais forte. Era a dignidade ferida. A primeira coisa que fiz foi ir até minha pasta de documentos. Eu precisava organizar tudo, cada extrato, comprovante, anotação. Parecia que a história inteira exigia isso. Clareza, ordem, provas. Abri gavetas, vasculhei envelopes antigos. Cada comprovante de depósito estava lá, em ordem cronológica, como um retrato perfeito da minha ingenuidade. Eu me sentei novamente à mesa e alinhei tudo. Cada depósito marcado com minha letra firme, ajuda dívida Clovis. Ver aquilo, escrito pela minha própria mão, me deu vontade de gritar. Mas eu não gritei. Eu respirei fundo. Mulheres como eu aprenderam cedo que o grito desperdiça energia. E eu iria precisar de toda a energia possível. Foi quando o telefone tocou. Por um instante, meu coração disparou. Aquela hora da manhã era incomum para ligações. Peguei o aparelho e olhei o visor. Era Patrícia. Meu sangue esfriou. Atendi devagar. "Bom dia, mãe", ela disse com aquela voz doce que agora eu sabia que era puro veneno.
Só liguei para lembrar que amanhã é dia do depósito, tá bem? Meus sogros estão tão aflitos. A palavra aflição ecoou dentro de mim como uma zombaria. Eu fechei os olhos. Não respondi imediatamente. Senti minha garganta secar. Senti minhas mãos suarem. Mas quando falei, minha voz saiu calma, calma demais. Patrícia, você pode me dizer, desde quando seus pais não recebem mais ligação do banco? O silêncio do outro lado do telefone foi a confirmação que eu precisava. Ela demorou 3 longos segundos para responder. Segundos que queimaram minha alma como ferro quente. Como assim, mãe? Eles, claro que recebem. É que... Eu quase podia ver o desespero dela tentando costurar uma mentira nova. Era tarde demais. Eu sabia de tudo. E ela sabia que eu sabia. Antes que ela continuasse, eu disse apenas: depois a gente conversa. E desliguei. Eu nunca tinha feito isso com ela. Nunca. Mas quando coloquei o telefone na mesa, percebi que minhas mãos não tremiam mais. A decisão havia me fortalecido. E naquele instante, percebi algo fundamental. Eu não era mais a viúva submissa, vivendo para pagar uma dívida imaginária. Eu era uma mulher que acabara de entender que alguém havia mexido no lugar mais sagrado do seu coração, sua família, e eu iria descobrir a verdade inteira, mesmo que isso me custasse cada pedaço da paz que me restava. Depois de desligar o telefone, fiquei parada na cozinha, olhando para o nada, enquanto a água da chaleira começava a ferver sem que eu percebesse. O som distante das borbulhas parecia acompanhar o ritmo do meu coração, acelerado, inquieto, pulsante. Aquele tipo de batida que anuncia que a vida está prestes a mudar de direção. Eu precisava pensar, mas pensar com clareza exige frieza, e eu ainda estava quente demais por dentro, queimando com a mistura perigosa de dor, humilhação e incredulidade. Decidi então caminhar pela casa, como sempre fazia quando a alma ficava pesada. Passei a mão pelas fotos antigas na estante, meu marido sorrindo com aquele jeito simples que só os homens de verdade têm. Meu filho pequeno com o uniforme escolar, os natais improvisados, mas cheios de amor. Cada foto parecia uma lembrança me acusando de ter confiado demais. Mas eu, naquele momento, não sentia vergonha da confiança. Sentia a raiva da crueldade alheia. Enquanto a chaleira apitava, me dei conta de que havia outra peça importante que eu ainda não tinha analisado. Meus sogros. Eu não falava com eles havia meses. Sempre era Patrícia quem intermediava tudo. Ela dizia que eles estavam cansados, debilitados, ocupados, sempre com alguma justificativa pronta. E eu, boba, acreditava. Não porque era burra, mas porque sempre dei valor à família. Sempre acreditei que um laço, uma promessa ou uma memória compartilhada tinham peso suficiente para impedir qualquer deslealdade. Mas a realidade estava ali, nua e cruel. Eu estava sendo enganada por aquilo que mais valorizei na vida. Decidi que precisava falar com eles, mas não por telefone. Eu iria até lá pessoalmente, olharia nos olhos deles, veria a reação verdadeira. A alma de uma pessoa se revela mais nos silêncios do que nas palavras. Peguei minha bolsa, coloquei dentro dela uma pasta com os comprovantes de 2 anos de depósitos e o envelope com a carta escondida. Antes de sair, porém, voltei ao monitor de câmeras. Algo dentro de mim pedia para revisar mais um trecho, como se houvesse algo que eu ainda não havia percebido. Voltei para a gravação da semana anterior. Desta vez, observei cada gesto de Patrícia com atenção cirúrgica. A maneira como ela ajustava o cabelo, como olhava para trás antes de entrar, como caminhava com pressa até o pote de ração, como escondia outro envelope, como saía quase correndo, olhando para os lados como quem teme ser pega. E então aconteceu. Quando ela abriu o portão para sair, um papel caiu do bolso dela e ficou preso na grade. A câmera captou. Eu não tinha notado antes porque estava focada nos envelopes escondidos, mas agora, com calma, a imagem saltava aos meus olhos. Ampliei o vídeo. O papel tinha um timbre familiar. Meu coração apertou quando reconheci. Era um papel timbrado do cartório da cidade. Meu corpo inteiro se arrepiou. Fui até o portão da minha casa como se algo me puxasse. Abri a grade, olhei para o chão ao redor. Nada. O vento ou a chuva já tinham levado embora o que ela derrubou. Mas o que realmente importava não era encontrar aquele papel.
Era entender por que uma mulher que vivia pedindo dinheiro, supostamente para pagar dívidas velhas, andaria com documentos de cartório no bolso. Um pensamento terrível atravessou minha mente. Ela estava assinando algo? Algo que envolvia o nome do meu marido? Algo que envolvia a minha casa? Minhas pernas ficaram bambas. Precisei me apoiar no muro. A ideia de que Patrícia pudesse estar mexendo com documentos que envolviam o patrimônio que Clovis deixou, meu único porto seguro, me fez sentir uma raiva que eu jamais senti antes na vida. Não era raiva comum, era a fúria silenciosa de uma mulher madura sendo tratada como descartável. Eu sabia que precisava investigar, sabia que precisava ir ao cartório. Mas antes de ir até lá, eu ainda queria confirmar uma última coisa: se os sogros realmente estavam cientes da dívida. Terminei de arrumar minhas coisas, fechei minha bolsa com firmeza e caminhei até o ponto de ônibus. O sol do meio-dia queimava minha nuca, mas eu mal sentia. Minha mente estava ocupada demais imaginando cenários, tentando montar um quebra-cabeça cheio de peças faltando. Quando cheguei à casa dos meus sogros, respirei fundo 3 vezes antes de bater a porta. Era uma casa simples, bem cuidada, com o mesmo cheiro de café fresco que tinha há 40 anos, quando Clovis ainda era um jovem magricela me apresentando aos pais pela primeira vez. A porta abriu lentamente. Minha sogra, Dona Hilda, apareceu. Ela me olhou com uma surpresa sincera, pelo menos assim pareceu. Senti um aperto no peito ao ver que ela estava mais magra, mais pálida, envelhecida de um jeito triste. Leandra, minha filha, o que houve? Você está pálida. Entre. Ela me abraçou e por um instante eu me senti cruel por suspeitar dela. Mas eu não podia mais confiar nas aparências. Aprendi isso da maneira mais dolorosa. Assim que entramos, percebi que meu sogro estava sentado na sala, assistindo televisão com o volume quase no máximo. Ele olhou para mim e sorriu. Leandra, que surpresa boa! Eu permaneci de pé, minha bolsa apertada contra o peito. Vim conversar sobre a dívida, eu disse. O sorriso deles murchou na hora. Dona Hilda apertou as sobrancelhas. Que dívida, minha filha? Senti meu corpo inteiro gelar. A dívida do tratamento do Clovis, respondi, tentando manter a voz firme. Meu sogro franziu a testa como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Mas essa dívida não existe mais. Foi quitada logo depois que ele partiu. O gerente do banco ligou pra gente, lembra, Hilda? Ela assentiu. Claro que lembro. Foi uma bênção, porque estávamos preocupados. Mas, por que você está falando disso agora? Eu senti o chão balançar. Uma vertigem me tomou, o ar faltou. A confirmação que eu temia estava ali, diante de mim, dita com a pureza de quem não tinha nada a esconder. Eles não sabiam. Eles nunca pediram. Eles nunca receberam dinheiro nenhum. Minhas mãos tremiam quando abri a bolsa e coloquei os comprovantes sobre a mesa. Mostrei um por um. Eles olharam. Depois olharam para mim. Depois olharam entre si, confusos, horrorizados, chocados. Leandra, nós nunca recebemos esse dinheiro, disse minha sogra, a voz trêmula. Eu engoli seco. E Patrícia? Ela nunca comentou nada com vocês? Meu sogro balançou a cabeça lentamente. Patrícia? Não, minha filha. Ela nunca falou sobre isso. Na verdade, ela quase não aparece aqui. E então veio a frase que fez meu coração parar. Sempre achamos estranho você não vir mais, mas Patrícia dizia que você estava ocupada, que preferia distância por causa do luto, que você não queria conversar muito. Eu fechei os olhos. Patrícia não estava apenas me roubando. Ela estava me isolando. Isolando-me da família do meu marido. Isolando-me do meu filho. Isolando-me da verdade. Como uma aranha tecendo uma teia lenta e prateada ao redor de uma presa distraída. Quando abri os olhos, senti algo novo dentro de mim. Mais forte do que a raiva. Mais profundo do que a dor. Era a certeza. A certeza de que Patrícia tinha um plano. E que o dinheiro era apenas a superfície. Havia algo mais. Algo muito maior. E eu iria descobrir. Nem que eu tivesse que virar minha vida inteira do avesso. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo histórias profundas como esta. Agora, vamos continuar. Eu saí da casa dos meus sogros com as pernas tremendo, mas com a alma mais firme do que nunca.
Era como se pela primeira vez em 2 anos eu enxergasse o mundo sem aquela névoa de tristeza que a viuvez colocou sobre mim. A dor ainda existia, isso nunca muda completamente, mas agora havia algo diferente queimando dentro do meu peito: determinação. Um tipo de força que só nasce quando alguém tenta nos arrancar aquilo que amamos ou aquilo que construímos com dignidade. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, eu sentia o vento bater no meu rosto como se estivesse me empurrando para a frente, me avisando que eu estava entrando em um território do qual não haveria retorno. Não porque eu não pudesse voltar, mas porque a mulher que eu era antes já não existia mais. Naquela calçada quente, com o sol baixando no horizonte, eu sussurrei para mim mesma: agora eu vou até o fim. E eu sabia que iria. O ônibus demorou quase 20 minutos. Eu me sentei perto da janela e apertei a bolsa no colo. Dentro dela, os comprovantes pareciam pesar mais que o normal. Não pelo papel, mas pelo significado. Eram o testemunho da minha ingenuidade e, ao mesmo tempo, a prova concreta da maldade de Patrícia. Enquanto o ônibus balançava nas ruas irregulares, eu revivia cada detalhe da visita aos meus sogros. O espanto verdadeiro deles, a surpresa, o modo como se entreolharam tentando encontrar alguma lógica para o que eu dizia. Se eles estivessem mentindo, eu saberia. A idade ensina a detectar a mentira pelo olhar, pelo tremor dos lábios, pela hesitação do corpo. Mas não, eles estavam tão perdidos quanto eu. Patrícia havia enganado a todos, e isso tornava o caso ainda mais sombrio. Porque se ela era capaz de inventar uma dívida, esconder correspondências, manipular meu filho, falsificar narrativas, se ela tinha coragem de me chamar de velha pelas costas, o que mais ela poderia fazer? E a pergunta mais pesada de todas: o que exatamente ela queria de mim? O dinheiro, sim, mas e o documento do cartório? Por que ela carregava algo assim? Por que derrubou aquele papel na minha grade? E aquele sorriso dela ao telefone, registrado pela câmera, o que significava? Quanto mais eu pensava, mais uma sensação amarga tomava meu estômago. Ela estava preparando algum movimento final, alguma jogada maior, algo que envolvia algo que ainda não havia vindo à tona. Quando desci do ônibus, já estava escuro. Os postes antigos da minha rua piscavam com aquela luz amarelada que sempre me deu conforto, mas naquela noite nada confortava. Eu abri o portão devagar, com a sensação de que a casa me observava. Talvez eu estivesse ficando sensível demais, ou talvez fosse apenas a consciência de que minha casa não era mais um território seguro. Fechei a porta, liguei a luz da sala e coloquei a bolsa na mesa. Me sentei e respirei fundo. Eu não podia agir sozinha. Não porque eu não fosse capaz, mas porque enfrentar alguém que age nas sombras exige inteligência, estratégia, testemunhas e, às vezes, ajuda profissional. E foi naquele instante que lembrei de alguém. Alguém que sempre esteve ao meu lado antes mesmo da morte de Clovis, minha amiga Lourdes. Lourdes era uma daquelas mulheres que a vida moldou com aço. Perdeu o marido cedo, criou 3 filhos sozinha, enfrentou dívidas, doenças, traições e, ainda assim, nunca perdeu o olhar atento e a coragem afiada. Ela trabalhava como cuidadora de idosos, mas tinha o coração de uma investigadora. Sempre percebia as mentiras nos detalhes, sempre enxergava o que as pessoas escondiam. Peguei o telefone e liguei para ela. Alô? Ela atendeu com a voz sorridente de sempre. Lourdes, eu preciso falar com você. É sério. O silêncio dela foi instantâneo. Ela me conhecia, sabia quando minha voz carregava uma dor verdadeira. Estou indo agora, respondeu. Não perguntou nada, não pediu explicações, não hesitou. Amigos verdadeiros são assim. Vêm antes da pergunta. Lourdes chegou 15 minutos depois, batendo a porta com força. Quando abri, ela me olhou por 2 segundos e disse: Leandra, o que aconteceu? Aquela pergunta foi como uma enxurrada que rompe uma represa. Eu a puxei para dentro e contei tudo, desde o vizinho me alertando, até os vídeos, os envelopes escondidos, as ligações da Patrícia, o documento do cartório e, por fim, a conversa com meus sogros. Durante toda a minha narração, Lourdes permanecia em silêncio, sentada na beira da cadeira, com os olhos semicerrados. Mas era um silêncio afiado, atento, estratégico. Quando terminei, ela respirou fundo e disse:
Leandra, isso não é só roubo, isso é manipulação ativa. É um plano, e muito bem elaborado. Sua nora não é ingênua. Ela tá jogando um jogo grande. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Mas que jogo, Lourdes? O que ela quer? Lourdes apoiou as mãos na mesa, inclinou-se um pouco e disse: Você não percebeu? Ela te isolou dos seus sogros. Isolou você do seu filho. Controla suas informações, controla as visitas, controla as mensagens e agora tá mexendo com documentos de cartório. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Leandra, alguém só faz isso quando quer uma coisa muito específica. Eu não respondi. Meu coração batia tão forte que parecia que iria rasgar o peito. Ela quer poder, Lourdes disse, e provavelmente quer a sua casa. Meu corpo paralisou. Por um instante não consegui respirar. Minha casa, o lugar onde vivi 50 anos, onde casei, criei meu filho, envelheci ao lado de Clovis, o único bem que realmente sobrou da minha vida inteira de trabalho. Um cantinho humilde, mas cheio de memórias e amor. O último pedaço de terra que me pertence no mundo. Ela nunca faria isso. Eu sussurrei, com os olhos marejando. Lourdes segurou minhas mãos. Leandra, você viu o que ela faz sem a menor culpa. Se ela é capaz de te tirar dinheiro por 2 anos, imagina o que faria para colocar as mãos em algo que vale muito mais? Minhas lágrimas finalmente caíram. Não eram lágrimas de fragilidade. Eram lágrimas de perda antecipada. Lourdes então se levantou, enxugou meus olhos com delicadeza e disse: Nós vamos descobrir. E quando descobrirmos, vamos derrubar essa farsa. Eu a abracei com força. E naquele abraço, senti algo que eu não sentia havia muito tempo. Apoio. A vida tem dessas ironias. Às vezes, quando a família falha, é uma amiga quem segura o mundo para não cair. Passamos o resto da noite estudando os vídeos, anotando horários, datas, comparando movimentos da Patrícia, identificando padrões, recusas, detalhes. Lourdes tinha uma paciência absurda. Ela pausava, ampliava, retrocedia, analisava. A cada gesto de Patrícia, Lourdes dizia: Isso aqui não é ato isolado. Isso faz parte de algo. E a cada minuto, minha certeza crescia. Eu estava lidando com uma mulher manipuladora, inteligente e perigosa. Alguém que vinha construindo tijolo por tijolo um golpe emocional, um golpe legal, um golpe pessoal. E tudo sobre mim. E era por isso que eu não podia demorar mais. A partir daquele momento, eu sabia o que precisava fazer. Era hora de descobrir a verdade sobre o documento do cartório. No dia seguinte, eu iria até lá. E descobriria, finalmente, o que Patrícia estava aprontando. O que estivesse escrito naquele papel, aquilo definiria meu destino. A noite passou arrastada. Eu me deitei na cama, mas o sono não veio. O teto parecia mais alto, mais distante, como se minha casa tivesse mudado de forma desde que descobri que alguém que eu acolhi estava tramando contra mim. Passei horas virando de um lado para o outro, sentindo a presença silenciosa das lembranças do Clovis me observando. Perguntei a mim mesma várias vezes: será que eu deveria ter percebido antes? Mas a verdade é que quem ama, confia, e quem confia, raramente vê a sombra se aproximando. O relógio marcava 4:30 da manhã quando eu finalmente me levantei. Abri a janela da cozinha e deixei o vento fresco entrar. Havia um cheiro de terra molhada no ar, sinal de chuva durante a madrugada. A rua estava silenciosa, quase sagrada. E naquele silêncio, eu percebi algo diferente dentro de mim. Eu não estava mais com medo. Eu estava pronta. Preparei um café forte, o mesmo que Clovis gostava. O aroma encheu a casa, mas agora, em vez de me trazer tristeza, trouxe foco. Cada gole parecia colocar ordem nos meus pensamentos. Peguei um caderno velho e comecei a anotar tudo o que eu sabia até o momento. Depósitos mensais por 2 anos. Dívida inexistente. Correspondências escondidas. Documento de cartório caído. Isolamento da família. Manipulação do Daniel. Frases gravadas na câmera. Comportamento repetitivo e estratégico. Quando vi, a página inteira estava preenchida. E no final dela escrevi: Ela quer algo grande. Fechei o caderno devagar. Às 7 da manhã, Lourdes chegou. Nem esperou eu abrir a porta. Bateu com força, como sempre.
Vamos, ela perguntou, com a determinação de quem enfrenta tempestades. Vamos. Peguei minha bolsa, os documentos e seguimos até o cartório. Fomos caminhando devagar, não porque eu estivesse cansada, mas porque a ansiedade parecia pesar nos meus passos. Lourdes caminhava ao meu lado, firme, como se estivesse protegendo um território. Chegamos ao cartório às 8h02. Era um prédio simples, mas com aquele cheiro típico de papéis velhos, tinta fresca e burocracia. Assim que entrei, senti meu coração acelerar. A atendente sorriu. Bom dia, posso ajudar? Eu respirei fundo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu preciso verificar se existe algum documento registrado recentemente envolvendo meu nome, ou o nome do meu marido falecido, Clóvis Almeida. A moça digitou no computador com calma. Fez algumas buscas, depois franziu a testa e pediu. Um instante, senhora. Vou chamar o supervisor. Meu estômago afundou. Lourdes colocou a mão no meu ombro. O fato de chamarem o supervisor nunca é coisa pequena. Quando o homem apareceu, ele segurava uma pasta. Uma pasta bege, com o meu nome escrito na etiqueta. Senhora Leandra, podemos conversar na sala ao lado? Eu senti minhas pernas falharem. Lourdes me segurou pelo braço. Entramos na sala. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Olhou para mim com um misto de pena e profissionalismo. Dona Leandra, nos últimos 3 meses foram protocolados aqui 3 documentos envolvendo sua residência. Meu coração parou. 3 documentos. 3. Eu senti a sala girar. Quais documentos? Perguntei com a voz quase trêmula. Ele abriu a pasta e tirou o primeiro. Uma procuração autorizando terceiros a representarem assuntos referentes à sua casa. Eu quase engasguei. Procuração? Eu nunca assinei aquilo. Ele tirou o segundo. Um pré-contrato de transferência de posse, aguardando a assinatura final. Lourdes apertou minha mão com tanta força que meus dedos doeram. E então, o terceiro. Um pedido de averbação solicitando mudança de titularidade, em nome de Patrícia Duarte. A sala inteira se tornou um eco distante. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia piscar. A voz do supervisor parecia vir de muito longe. Esses documentos têm algo estranho, senhora. As assinaturas não batem perfeitamente com seu padrão oficial. Estávamos aguardando investigar antes de comunicar à senhora. Meu corpo estava gelado. Eu finalmente entendi. Patrícia não queria apenas meu dinheiro. Ela queria minha casa. Queria o único bem que eu construí em toda a minha vida. Queria apagar tudo o que eu e Clóvis fizemos juntos. Queria me deixar sem nada. Lourdes levantou da cadeira tão rápido que derrubou a bolsa. Isso é crime, crime sério. Essa mulher está falsificando a assinatura, está agindo nas costas dela, e tem gravação, e tem testemunha. Você tem como nos dar cópia disso? O supervisor assentiu. Podemos fornecer cópias autenticadas. Eu não conseguia falar. Apenas lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de fragilidade desta vez. Eram lágrimas de revolta, de dor profunda, de uma sensação de violação tão intensa que parecia física. Eu me sentia invadida, violentada emocionalmente. Como se alguém tivesse aberto minha casa à força e arrancado memórias, paredes, risos e histórias. Lourdes pegou as cópias, colocou cuidadosamente na minha bolsa e disse ao supervisor: Obrigada. Agora nós vamos à polícia. Eu a segurei pelo braço. Minha voz saiu baixa, mas firme. Não, ainda não. Ela me olhou indignada. Leandra, essa mulher quase tomou sua casa. Eu respirei fundo. Eu sei, mas antes, eu quero ouvir da boca dela. Quero olhar nos olhos da Patrícia. Quero ouvir a mentira antes de derrubar tudo. Lourdes apertou os lábios, contrariada, mas por fim assentiu. Então prepare-se, Leandra, porque essa conversa vai ser a pior da sua vida. Eu sabia, mas também sabia que era necessária. Eu não era mais vítima. Eu estava começando a me tornar algo que Patrícia nunca imaginou. Uma mulher preparada, uma mulher com provas, uma mulher com testemunhas, uma mulher com coragem. E isso sempre assusta aqueles que constroem seus golpes na escuridão. Quando saímos do cartório, o céu estava nublado. O vento frio batia no meu rosto como um aviso. A guerra começaria naquela noite.
Eu e Lourdes caminhamos de volta para minha casa sem trocar uma palavra. Às vezes o silêncio é mais pesado do que qualquer conversa, mas também é mais verdadeiro. Eu sentia o vento frio bater no meu rosto, como se estivesse tentando arrancar a máscara da ingenuidade que eu carreguei por 2 anos. A cada passo, a verdade ficava mais nítida. Patrícia não era apenas interesseira, não era apenas manipuladora, não era apenas mentirosa. Ela era perigosa. Perigosa de um jeito calculado, inteligente, silencioso, perigosa como as pessoas que constroem teias com paciência, esperando o momento exato para atacar. Quando chegamos à minha casa, Lourdes fechou o portão com força, como se quisesse impedir que qualquer sombra entrasse. Leandra, ela disse, virando-se para mim com os olhos faiscando de indignação. Essa mulher queria te tirar do mapa, literalmente. Eu respirei fundo, o ar me queimava os pulmões. Eu sei, respondi. Mas antes de fazer qualquer movimento legal, eu preciso entender o motivo. Lourdes arqueou a sobrancelha. Motivo? Ganância pura já não é suficiente? Eu balancei a cabeça. A Patrícia nunca faz nada sem propósito. Ela pensa em cada detalhe. Tem algo maior por trás disso. Algo que eu ainda não vi. Lourdes cruzou os braços. E como você pretende descobrir? Olhei para o monitor das câmeras, que continuava ligado desde a noite anterior. A gente vai observar, respondi. Hoje, amanhã, o tempo que for necessário. Ela sempre volta no dia 9, mas agora que sabe que eu liguei de manhã, pode mudar o padrão. Lourdes respirou fundo. Então a gente vai esperar. As horas passaram devagar, como se o tempo tivesse se esticado só para me testar. A ansiedade me corroía, mas ao mesmo tempo, uma força nova crescia dentro de mim. Uma determinação que vinha de um lugar tão profundo que eu nem sabia que existia. Passei a tarde organizando as cópias autenticadas dos documentos, colocando post-its coloridos que Lourdes trouxe, separando tudo por datas, categorias, suspeitas. Ela era metódica, e naquele momento eu precisava da mente de alguém que funcionasse como um relógio. Às 6 da tarde, Lourdes preparou chá para nós duas. Isso aqui vai te acalmar, ela disse. Mas nada acalmava. A cada gole, eu sentia a pergunta martelar dentro da minha cabeça. Por que Patrícia quer minha casa? O que exatamente ela planeja? E por que agora? Enquanto o céu escurecia, Lourdes me chamou para a janela. Leandra, olha. Eu fui até lá lentamente. O carro da Patrícia estava passando na rua. Devagar, muito devagar. Como quem monitora, como quem ronda sua presa. Ela não estacionou, não desceu. Apenas passou, olhando diretamente para minha casa. E continuou. Lourdes sussurrou. Ela sabe que você sabe. Senti um arrepio subir do calcanhar até a nuca. Sim, respondi. E agora ela está nervosa. Às 8 da noite, meu telefone tocou. O nome dela apareceu na tela. Patrícia. Senti minha garganta fechar. Lourdes se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Atende, mas coloque no viva voz. Eu respirei fundo e atendi. Oi, mãe, tudo bem? A voz dela saiu doce, melosa, falsa. Boa noite, Patrícia. Respondi fria. Ela hesitou. Por 2 segundos, ficou em silêncio. Eu liguei porque fiquei preocupada com você hoje. Você parecia estranha. Eu apertei os dentes. Estranha? Ou informada? O silêncio do outro lado foi tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Mãe, o que você quer dizer com isso? Lourdes apertou meu braço como se me desse forças. Patrícia, a gente precisa conversar, pessoalmente. Ela engoliu seco. Claro, claro. Pode ser amanhã. Eu e Daniel passamos aí cedo. Eu senti outra onda de frio subir pela coluna. Daniel, meu filho, meu menino. Meu coração se partiu ao pensar que ele talvez estivesse sendo manipulado, sem sequer perceber. Patrícia, eu respondi firme. Desta vez, eu quero falar só com você. O silêncio dela foi mais longo. Tudo bem, ela disse enfim. 7 da noite, estou aí. E desligou. Lourdes soltou o ar com força. Ela está acuada, sabe que a casa caiu. Eu me sentei no sofá, sentindo as pernas moles. Amanhã vai ser puxado, ela continuou. Mas você não vai estar sozinha. Eu fechei os olhos e, naquele momento, senti como se estivesse prestes a enfrentar um terremoto emocional. Porque não era só sobre dinheiro, não era só sobre documentos, não era só sobre manipulação, era sobre as raízes da minha vida.
Era sobre o que restou de minha família. Era sobre o nome do meu marido sendo usado por mãos sujas. Era sobre eu ser vista como descartável. Era sobre eu recuperar minha voz depois de 2 anos calada e ferida. Na manhã do dia seguinte, acordei cedo. Lourdes dormiu no sofá para garantir que eu não enfrentaria nada sozinha. Preparei café para nós duas, mas eu mesma não consegui beber. Meu estômago estava embrulhado demais. O dia passou lento, arrastado, como se estivesse sendo esticado pelo destino. Às 6h40 da noite, Lourdes me chamou. Leandra, ela acabou de estacionar. Meu coração disparou. Fui até a janela. O carro dela estava parado do outro lado da rua. Patrícia saiu devagar. Usava uma roupa elegante, maquiagem impecável. Mas havia algo diferente nela. Seus movimentos eram tensos. Seus olhos buscavam algo no escuro, como se temesse uma armadilha. Ela apertou o portão. Eu caminhei devagar até a porta, sentindo meu coração bater com tanta força que parecia que queria sair do peito. Abri a porta. Ela sorriu, mas não era sorriso, era máscara. Mãe, podemos conversar? Eu a encarei sem piscar. Podemos. Ela entrou. E naquele instante, eu soube. A conversa que aconteceria ali mudaria tudo. Mudaria minha vida. Mudaria meu futuro. Mudaria minha justiça. Patrícia ainda não sabia, mas aquela seria a noite em que ela começaria a cair. Patrícia entrou na minha casa como se fosse um território desconhecido, embora tivesse vindo aqui inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas naquela noite, ela não andou com a mesma confiança de antes. Seus passos eram curtos, rígidos, quase calculados demais. Ela olhava para cada detalhe, como se estivesse tentando avaliar qual versão de mim a receberia. A Leandra ingênua que ela manipulou durante 2 anos, ou a Leandra que agora carregava a verdade nas mãos. Fechei a porta devagar. Lourdes estava sentada no sofá, com os braços cruzados e olhar afiado. Patrícia fez um aceno mínimo para ela, o tipo de aceno que se dá para alguém indesejado. Lourdes nem se moveu. Patrícia então se virou para mim, forçando um sorriso cordial. Mãe, eu vim porque fiquei preocupada com a senhora. Você desligou o telefone tão rápido ontem? Eu caminhei até a mesa da sala, me sentei devagar, com a postura mais firme que consegui assumir. Apontei para a cadeira à minha frente. Sente-se. A forma como falei fez Patrícia hesitar. Ela piscou, como se tivesse levado um tapa invisível, mas obedeceu. Se sentou devagar, ajeitando a bolsa no colo. O silêncio que caiu entre nós era pesado, quase sólido. Podia ser cortado com faca. Eu respirei fundo. Patrícia, eu queria que você me explicasse algumas coisas. Ela sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso não alcançou os olhos. Claro, mãe. O que houve? O Daniel comentou que você estava estranha esses dias. Eu fiquei preocupada. Eu levantei a mão. Não use meu filho como escudo. Ela empalideceu. Lourdes soltou um leve satisfeita. Patrícia umedeceu os lábios, desconfortável. Agora sim estávamos chegando perto da verdade. A máscara dela começava a pesar. Primeiro, eu disse, apoiando as 2 mãos na mesa, quero falar sobre a dívida. Ela congelou. A mudança sutil em seus olhos, aquele microsegundo de pânico, foi a prova de que ela sabia exatamente do que se tratava. Dívida, ela repetiu, forçando surpresa. A dívida do tratamento do Clóvis, respondi firme. A dívida para a qual você dizia que eu precisava enviar 255 todos os meses. Patrícia engoliu seco. Ah, sim, claro. Meus pais, eles ainda estão pagando. Não estão. Minha voz cortou o ar. Ela arregalou os olhos. Como assim? Eu estive lá, respondi, inclinando-me para a frente. Fui falar com eles. Eles nunca receberam dinheiro nenhum. E disseram que a dívida foi quitada 2 meses depois que Clóvis morreu. A cor sumiu do rosto dela. As mãos apertaram a bolsa. Ah, então, deve ter havido um engano. Talvez eles esqueceram de comentar comigo. Lourdes bateu a mão na mesa. Seu teatro não vai durar nem 3 minutos, Patrícia. Ela virou o rosto para Lourdes com desprezo. Eu estou falando com a minha sogra. Lourdes sorriu friamente. E eu estou aqui porque ela não está mais sozinha.
Patrícia respirou fundo, tentando manter o controle. Virou-se para mim com aquele tom meloso que sempre usou para me manipular. Mãe, eu jamais enganaria a senhora. Se houve algum mal-entendido, podemos resolver juntas. Foi você. Ela congelou novamente. Eu tenho gravações. Senti minha voz firme como aço. As pupilas dela se dilataram. Pânico puro. Eu continuei. A câmera mostra você entrando na minha casa. Mostra você abrindo minha caixa de correspondências. Mostra você escondendo envelopes. Mostra você falando ao telefone sobre mim. E mostra você dizendo que Daniel é bobo e que eu sou a velha. Ela arregalou os olhos, mas não de surpresa. De medo. Medo de queda. Medo de exposição. Isso deve ser um mal-entendido. Alguém deve ter entrado no seu sistema. Pare. Minha voz saiu baixa, mas afiada como lâmina. Patrícia, pela primeira vez, recuou um pouco na cadeira. Lourdes se inclinou para a frente como um animal pronto para atacar. Agora vamos falar sobre os documentos, eu disse. O rosto dela empalideceu de vez. Eu coloquei sobre a mesa a pasta com as cópias autenticadas do cartório. Ela olhou para a pasta como se fosse dinamite prestes a explodir. 3 documentos, eu disse calmamente. 3 tentativas de tomar minha casa. 3 falsificações. 3 crimes. Ela balançou a cabeça rapidamente. Isso não é verdade. Deve haver algum erro. Alguém tentou usar meu nome. Seu nome? Lourdes riu. A titularidade está no nome dela. Você só ia assinar na etapa final. Acha mesmo que somos idiotas? Patrícia começou a suar. Pequenas gotas desciam pela têmpora. Mãe, eu posso explicar, por favor. Me dê uma chance. Então explique, respondi. Mas saiba de uma coisa. Cada palavra sua, eu já sei se é verdade ou mentira. Eu conheço você há anos, Patrícia. Sei quando você está disfarçando a voz. Sei quando mexe a mão. Sei quando seu olho treme. Ela arregalou os olhos, assustada. Sim, ela sempre subestimou minha observação. Mas mulheres de 68 anos não chegam até aqui sem aprender a ler a alma das pessoas. Agora fale, eu exigi. Por que você queria minha casa? Ela respirou fundo, fechou os olhos. Quando abriu, havia arrogância de volta. Uma luz escura. Como quem decide jogar a verdade na mesa, mas do jeito dela. Porque eu mereço. Lourdes quase caiu da cadeira. Eu permaneci imóvel, mas por dentro, meu sangue ferveu. Merece? Perguntei com calma. Sim, ela continuou, agora com um tom quase ensaiado. Eu cuidei do Daniel, eu estive ao lado dele quando ele perdeu o pai. Eu mantive a família funcionando. Eu deveria ter segurança. Mereço ter onde morar no futuro. E eu? Perguntei. Eu que vivi 43 anos com o Clóvis? Eu que construí essa casa com minhas mãos? Eu que lutei todos os dias para dar um lar ao meu filho? Eu mereço o quê, Patrícia? Ela não respondeu. Lourdes apertou os dentes, mas Patrícia não parou. Ela estava sendo engolida pelo próprio ego. E além disso, ela respirou fundo, endireitando a postura. Daniel precisa crescer. Ele precisa assumir o que é dele. Essa casa vai ser dele um dia. Eu só adiantei o processo. E então ela disse a frase que mudou tudo. Você já viveu o que tinha que viver, Leandra. É questão de tempo. Você entende? Silêncio absoluto. A frase pairou no ar como veneno, se espalhando lentamente pelos meus pulmões, pela minha pele, pelos meus ossos. Eu já vivi o que tinha que viver. Eu, uma mulher de 68 anos, ainda cheia de amor, lembranças, história, dignidade. Patrícia me olhava como quem observa algo antigo, ultrapassado, descartável. Lourdes levantou tão brusca que a cadeira caiu para trás. Sua cobra nojenta, ela gritou. Você acha que pode decidir quando a vida dela acaba? Tem noção do que está dizendo? Patrícia recuou, mas sua expressão não era de arrependimento. Era de desprezo. Eu me levantei devagar. Cada parte do meu corpo tremia, mas não de fragilidade. Era outra coisa. Outra força. Uma força ancestral, que só desperta quando alguém tenta apagar sua existência. Patrícia, eu disse lentamente. Você cruzou um limite que nunca deveria ter se aproximado. Ela abriu a boca, mas eu ergui a mão. Você tentou me arrancar a casa, mentiu, roubou, me isolou, manipulou meu filho, mas agora você mexeu no que há de mais sagrado. Ela engoliu seco. Você mexeu na minha dignidade. Silêncio.
Eu me aproximei dela até olhar dentro dos olhos e sussurrei: Você vai pagar por cada lágrima que eu derramei. Patrícia levantou da cadeira de súbito, pega pelo próprio medo. Vocês não têm nada contra mim. Isso tudo pode ser explicado. Pode sim, Lourdes respondeu. Na delegacia. Patrícia congelou. E então fez algo inesperado. Ela abriu a bolsa rapidamente, tirou algo e colocou sobre a mesa com violência. Um papel dobrado. Eu olhei. Era outro documento. E quando abri, meu coração despencou. Era o início de um testamento fraudado, com o meu nome. Patrícia percebeu meu choque e sorriu. Você não sabe a metade ainda. Era isso. Agora eu sabia. Patrícia não era apenas manipuladora. Ela era criminosa e estava apenas começando. E naquela noite, eu decidi que a queda dela seria completa. Aquela noite marcou o momento exato em que meu coração envelhecido deixou de tremer e começou a pulsar com uma força nova. A força que nasce quando a injustiça se torna insuportável. A força que desperta quando alguém tenta apagar nosso nome, nossa história, nossa existência. Patrícia saiu da minha casa com o rosto tenso, pálido, mas com os olhos ainda brilhando de arrogância. Ela acreditava, no fundo, que conseguiria contornar tudo, escapar, manipular, convencer o Daniel, inverter a narrativa. Mas havia algo que ela não sabia. Ela não estava mais lidando com a Leandra ingênua, viúva e fragilizada. Ela estava agora lidando com uma mulher traída, consciente e furiosamente lúcida. Quando fechei a porta atrás dela, senti a casa inteira respirar comigo. Lourdes colocou a mão no meu ombro, apertando devagar. Você foi perfeita. Ela se entregou inteira. A máscara caiu. Eu me virei para Lourdes. Agora eu quero destruir cada mentira, uma por uma. Lourdes sorriu, um sorriso firme, quase orgulhoso. Então vamos precisar de um plano grande e limpo. Nada de agir no calor da raiva. Patrícia é esperta, Leandra, mas nós duas juntas somos mais. Eu respirei fundo. Por onde começamos? Ela pensou por alguns segundos. Primeiro, provas. Segundo, testemunhas. Terceiro, Daniel. Quarto, polícia. Quinto, cartório. E sexto? Perguntei. Ela sorriu. Sexto, o golpe final, a revelação. Nós ficamos acordadas até quase 2 da manhã, organizando tudo. Lourdes tinha uma habilidade natural para planejar estratégias, como se tivesse nascido para decifrar mistérios. Ela pegou cada detalhe que eu tinha descoberto e começou a montar um mapa mental de tudo. Datas das invasões, cópias dos documentos fraudados, prints da câmera, frases que Patrícia disse ao telefone, tentativas de isolação, o testamento falso, manipulação do Daniel. Depois, ela fez uma lista de ações. 1. Salvar todos os vídeos em múltiplos dispositivos. Se Patrícia perceber que foi exposta, ela pode tentar apagar ou invadir tudo, Lourdes explicou. 2. Imprimir e autenticar tudo nos próximos dias. Papel autenticado fala mais alto que a voz de qualquer mentiroso. 3. Conversar com Daniel, mas só depois de preparar o terreno. Ele está envenenado. Se falarmos agora, ela vira a vítima e você vira a louca. Eu senti um aperto no coração ao ouvir isso, mas era verdade. Patrícia era habilidosa demais em manipular emoções. Meu filho, ele não era mau, apenas estava cego e talvez emocionalmente dominado. 4. Descobrir quem ajudou Patrícia com o cartório. Golpes assim nunca são feitos sozinhos, Lourdes disse. Alguém deu o documento, alguém falsificou a assinatura, alguém orientou. 5. Obter apoio legal. Você vai precisar de um advogado antes de dar o bote final. 6. Gravar a confissão. Ela já te deu metades de frases. Agora precisamos da frase inteira, a frase que a destrói. Eu olhei para Lourdes, admirada e emocionada. Você está me salvando. Ela sorriu. Você faria o mesmo por mim. E faria mesmo. Às 2:30 da manhã, finalmente fomos dormir, mas minha mente não descansou. O rosto do Clóvis aparecia toda hora nas minhas lembranças. O jeito dele sorrir, o modo como ele dizia: Leandrinha, o mundo é cheio de gente ruim, mas também é cheio de gente esperta. Eu repeti aquilo baixinho, como se fosse uma oração. Eu vou ser esperta, Clóvis, por nós dois. Na manhã seguinte, acordei com o som da campainha.
Lourdes já tinha ido embora cedo para trabalhar, mas me prometeu voltar à noite. Abri a porta e minha alma congelou. Era Daniel, meu filho, meu menino, mas seu rosto não era o rosto de um filho preocupado. Era tenso, fechado, desconfiado. Mãe, ele disse sem sorrir, a Patrícia me contou que você a tratou mal ontem. Aquela frase perfurou meu peito como uma lança. Eu abri a porta mais. Entre, Daniel. A gente precisa conversar. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse entrando na casa de uma estranha. Ela está chorando desde ontem, ele disse, passando a mão no cabelo. Disse que você a humilhou, que a acusou de coisas horríveis. Mãe, por que você faria isso com ela? Eu respirei profundo, muito profundo, tentando manter a calma. Era isso. A manipulação já tinha começado. Daniel, eu disse, antes de qualquer coisa, eu quero que você veja uma coisa. Ele cruzou os braços. Que coisa? Eu caminhei até o monitor das câmeras. Isso. Apertei play. Daniel observou a gravação. No início, seu rosto estava confuso, como se não entendesse. Depois, perplexo. Depois, pálido. Isso não é possível, ele murmurou. Eu respirei fundo. Ela entrou na minha casa, filho. Ela escondia correspondência. Ela falava de mim ao telefone. Ela dizia que eu era velha, que você era bobo. Tem mais gravações. Ele engoliu seco, passou a mão no rosto. Começou a tremer. Isso deve ter alguma explicação. A Patrícia jamais faria isso. Fez, Daniel. E então mostrei o envelope, a carta da dívida quitada. Filho, eu não estava pagando dívida nenhuma. Eu estava depositando dinheiro. Para nada. Daniel passou a mão nos cabelos, desesperado. Não. Ela disse que meus avós estavam... que... Eu o interrompi com a voz mais calma possível. Eu estive lá. Eles não pediram nada. Eles não sabiam de nada. O rosto dele se contraiu. Isso não faz sentido. Faz, eu disse. Ela mentiu, por 2 anos. Ele apertou os olhos como se quisesse expulsar a realidade. E então perguntei, Daniel, você assinou algo no cartório? Ele levantou a cabeça abruptamente. O quê? Assinou? Ouviu a Patrícia com documentos? Ela comentou sobre a casa? Ele empalideceu ainda mais. Ela disse que você estava cansada, mãe, que queria garantir que a casa ficasse comigo, que era um pedido seu. A tristeza caiu sobre mim como uma onda gelada. Não, Daniel, eu nunca disse isso. Nunca. E então, como se o mundo tivesse parado, ele murmurou. Ela disse que a senhora não ia durar muito. Meu coração rasgou. Eu passei a mão no braço dele. Filho, ela está tentando apagar você de mim. E me apagar de você. Daniel começou a chorar. Eu o abracei. Ele se agarrou a mim como quando era criança. Desculpa, mãe. Desculpa. Eu não vi. Eu não percebi. Não é sua culpa, sussurrei. Quem manipula usa amor como arma. Ele chorava. Eu acariciava seus cabelos e enquanto isso acontecia, algo mudava dentro dele. A venda caía. A máscara de Patrícia para ele se quebrava. Eu vou te ajudar, mãe, ele disse. Eu vou fazer o que for preciso. Eu respirei fundo. Então você vai fazer exatamente o que eu disser, sem contar nada a ela. Nada. Ele assentiu. E naquele instante, meu plano começou. Quando Daniel saiu, preparado para fingir que nada estava acontecendo, eu peguei meu caderno e escrevi. Fase 1. Despertar do Daniel. Fase 2. Advogado, fase 3. Gravação final, fase 4. Polícia, fase 5. Queda completa à noite, Lourdes voltou. Eu contei tudo. Ela sorriu de lado. Agora sim, Leandra. Agora você virou jogadora. E eu virei mesmo. Porque naquele exato momento, Patrícia não fazia ideia de que eu tinha provas, documentos, testemunhas, meu filho de volta, um plano claro. Ela acreditava que ainda estava no controle. Mas a verdade é que eu já tinha vencido a primeira metade da guerra. E a segunda seria implacável. Naquela noite, depois que Daniel foi embora e Lourdes retornou, a casa parecia outra. Não era mais o lugar onde eu chorava a ausência do meu marido. Não era mais o palco silencioso da minha ingenuidade. Não era mais um território vulnerável sendo invadido. Agora, a minha casa era um quartel silencioso, onde cada lágrima derramada nos últimos 2 anos se transformava em munição emocional. Eu me sentei à mesa com Lourdes novamente. Ela colocou todo o material organizado diante de nós.
Vídeos, documentos, prints, anotações, datas, como uma investigação real. E era. Minha vida inteira estava agora sobre aquela mesa. Minha história, minha dignidade, minha velhice, meu lar. Leandra, ela disse com a voz firme, agora que você tem Daniel do seu lado, tudo muda. Mas ainda precisamos ser cirúrgicas. Patrícia é esperta, lembra? O desespero dela pode vir com força. Eu respirei fundo. Eu sei, mas eu também aprendi a ser esperta. Lourdes sorriu. E naquele sorriso eu vi algo que me aqueceu. Respeito. Passei as mãos pelos documentos mais uma vez. Meus dedos percorriam as assinaturas falsificadas, as datas estratégicas, as tentativas de transferência de titularidade. Cada papel era como uma facada emocional, mas também era uma peça do quebra-cabeça que eu precisava montar com precisão. Leandra, Lourdes disse pegando o copo d'água. Agora precisamos de alguém da lei, um advogado. Eu suspirei. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado caro. Ela ergueu o dedo. Por isso mesmo eu já pensei em alguém. O marido da minha sobrinha trabalha com direito imobiliário. É honesto e, mais importante, ele odeia gente que tenta enganar idoso. Eu senti um nó de gratidão apertar minha garganta. E ele aceitaria o caso? Lourdes se inclinou para a frente e disse: Leandra, ele vai querer derrubar essa mulher com gosto. Vou ligar para ele amanhã bem cedo. Eu apertei a mão dela. Obrigada por tudo. Ela sorriu. Você ainda vai me agradecer muito mais quando isso tudo acabar. A madrugada avançou e o peso da exaustão finalmente me venceu. Lourdes insistiu para dormir no sofá outra vez, e eu deixei, porque apesar de eu ser forte, havia algo dentro de mim que ainda tremia com a sensação de perigo iminente. Assim que deitei na cama, fechei os olhos e senti a presença doce do Clóvis na memória, como se ele estivesse sentado ao meu lado, me observando lutar. E eu prometi a ele: eu vou finalizar isso, com justiça, não com vingança cega, com justiça. Acordei antes do sol nascer, o que não acontecia desde que fiquei viúva. A sensação não era de tristeza, mas de alerta. A casa estava silenciosa e Lourdes ainda dormia no sofá. Fui para a cozinha preparar café. Meus movimentos estavam automáticos, mas minha mente estava clara como vidro recém-lavado. Patrícia não tinha ideia de que Daniel vira tudo. Patrícia não tinha ideia de que eu já tinha o advogado. Patrícia não tinha ideia de que os documentos estavam autenticados. Patrícia não tinha ideia de que eu tinha a gravação dela dizendo que eu já não viveria muito. Ela achava que o controle ainda era dela, e isso era perfeito. Às 9 da manhã, Lourdes acordou e imediatamente pegou o celular. Vou ligar para o advogado. Eu me sentei ao seu lado. Ela fez a chamada por vídeo. A tela mostrou um homem de uns 40 e poucos anos, óculos retangulares, expressão séria, postura profissional, Dr. Maurício. Bom dia, tia Lourdes. Está tudo bem? Ela virou o celular para mim. Maurício, essa é a Leandra. É sobre ela que eu te falei ontem. Ele me cumprimentou com respeito. Prazer, dona Leandra. Ouvi dizer que a senhora está passando por uma situação muito grave. Eu respirei fundo antes de responder. Eu não sabia que era grave, até descobrir a extensão. Expliquei tudo, calma, organizada, sem dramatizar. Como uma mulher que finalmente entendeu que sua vida estava sendo roubada por alguém muito mais perigoso do que imaginava. Dr. Maurício ouvia anotando tudo. A cada prova que eu mostrava, ele franziu mais os olhos. A cada vídeo que Lourdes reenviava para ele, sua expressão ficava mais fechada. Quando terminei, ele disse: Dona Leandra, o que a sua nora fez não é apenas grave, é crime. Crime de estelionato, falsificação de assinatura, tentativa de transferência ilegal de patrimônio, invasão de domicílio e, dependendo da interpretação, até violência psicológica contra idoso. Eu senti meu estômago virar. Violência psicológica contra idoso. Eu nunca imaginei que essa frase pudesse um dia me incluir. Ela tentou transformar sua velhice em oportunidade jurídica. Ele continuou. E isso, perante a lei, é monstruoso. Lourdes murmurou. Eu falei. Mas, ele acrescentou, para derrubá-la com força, eu preciso da confissão. Eu já esperava por essa frase. A confissão dela já existe parcialmente nos vídeos, respondi. Sim, mas precisamos dela falando de forma direta, sobre a casa, sobre a falsa dívida, sobre o plano. Lourdes cruzou os braços. Ela vai confessar.
Leandra consegue fazer ela confessar. Eu olhei para Lourdes, surpresa. Ela concordou com a cabeça. Leandra, você a desestabilizou ontem. Hoje ela vai tentar inverter a narrativa, te manipular, te culpar. E é exatamente por isso que ela vai falar demais. Dr. Maurício sorriu ligeiramente. Grave. Tudo, em áudio, em vídeo, não importa. Mas grave. Se conseguirmos essa confissão, Patrícia não só perde a casa, ela vai parar diante de um juiz, e talvez até atrás das grades. Eu senti um arrepio de justiça, um arrepio de força. Eu consigo fazer ela falar, respondi. Minha voz saiu mais firme do que eu mesma esperava. Lourdes bateu palmas de leve. É isso, Leandra. Agora você entendeu. Patrícia não é mais seu problema emocional. Ela é um caso jurídico. Dr. Maurício pediu que eu levasse todos os documentos ao escritório dele no dia seguinte. E Dona Leandra, ele acrescentou, não conte sobre esse plano a ninguém, principalmente a seu filho. Ele precisa continuar agindo como se acreditasse nela. Isso vai forçar a Patrícia a relaxar. Eu concordei. E se ela tentar me procurar hoje? Perguntei. Deixe que ela venha, respondeu ele. E grave, tudo. Você só precisa deixá-la falar. Depois da ligação, Lourdes me abraçou. Leandra, você está no controle. Estou, respondi. E ela ainda não percebeu. O dia passou arrastado, tenso, cheio de sinais do destino. Às 3 da tarde, eu estava cuidando das plantas quando vi um carro desacelerando na minha rua. O carro dela, Patrícia. Lourdes correu até a janela. Ora, a cobra voltou. Eu limpei as mãos, respirei fundo, coloquei o celular no modo gravação e deixei-o discretamente virado para cima na mesa. Patrícia desceu do carro com passos rápidos. Não parecia mais a mulher arrogante da noite anterior. Parecia inquieta. Ela bateu no portão com força. Mãe, a gente precisa conversar. Eu abri a porta devagar. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Entre, eu disse. E quando ela cruzou o portão, eu senti que era naquele exato instante que o destino começava a virar. Porque Patrícia veio pronta para inverter tudo, mas eu estava pronta para derrubá-la. E pela primeira vez, eu não tinha mais medo. Quando Patrícia entrou no meu portão naquela tarde, senti o ar mudar. Era como quando o tempo vira antes de uma tempestade. O vento pesa, as folhas param, e tudo parece esperar o trovão. Ela entrou apressada, os cabelos soltos, a respiração curta. Eu a observei em silêncio, com a calma de quem já não teme, de quem já sabe a verdade. Leandra, a gente precisa conversar agora, ela disse, sem sequer me chamar de mãe. O desespero já começava a escorrer por entre as frestas da máscara. Eu caminhei devagar até a sala. Meu celular estava discretamente sobre a mesa gravando tudo. Claro, Patrícia, respondi. Sente-se. Ela não sentou. Começou a andar de um lado para o outro, com os olhos arregalados como uma fera acuada. Daniel me tratou estranho hoje. Você falou com ele. Eu falei que aquela conversa ontem não foi o que pareceu, mas ele está esquisito. O que você falou para ele? Eu me sentei, cruzei as mãos sobre a mesa e respondi com calma. A verdade. Ela congelou. O quê? A verdade, Patrícia. Sobre a dívida falsa, os depósitos, as câmeras, os documentos do cartório. O rosto dela ficou branco, uma brancura doentia. Você não tinha o direito de envolvê-lo nisso, ela gritou. Eu tinha o dever. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle, tentando retornar à personalidade manipuladora e doce que sempre usou. Leandra, você não está bem. Desde que o Clóvis morreu, você não pensa direito. Eu sempre tentei te ajudar, sempre. Essas coisas que você acha que viu, essas gravações, alguém deve ter modificado, ou talvez... Lourdes, da cozinha, riu alto. Ah, pelo amor de Deus, Patrícia. Até para mentir você é ruim. Patrícia lançou um olhar cheio de ódio para ela. Eu estou falando com a família dela. Lourdes cruzou os braços. Pois então fale direito, porque ela não está mais sozinha para você brincar. Patrícia respirou fundo pela segunda vez. E pela primeira vez. Suas mãos tremiam. Ela tentou suavizar a voz. Leandra, eu sei que você está assustada, mas você não pode acreditar em tudo que vê. Eu nunca quis te prejudicar. Você sabe disso. Eu fiz tudo, pelo Daniel. Ah, a velha justificativa emocional. A arma favorita dela. Eu a encarei sem piscar.
Patrícia, vamos direto ao ponto. Por que você tentou transferir minha casa para o seu nome? Ela ficou rígida, completamente rígida. Mãe, você está ouvindo a Lourdes demais. Ela está envenenando você. Eu nunca colocaria meu nome na sua casa. Nunca faria isso. Eu coloquei sobre a mesa as cópias autenticadas do cartório. Ela empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Eu virei o primeiro documento. Procuração para representação da minha casa. Assinatura falsificada. Depois virei o segundo. Pré-contrato de transferência de posse. E então virei o terceiro. Pedido de averbação da casa em nome de Patrícia Duarte. Ela recuou um passo. Depois outro. Mais um. Isso pode ser forjado. Alguém está tentando colocar meu nome nisso. Isso não é meu. Não é, Patrícia, eu disse. A caligrafia é sua. As datas coincidem com as gravações. Você ameaçou minha casa. Você ameaçou minha dignidade. E ainda disse ontem que eu já vivi o que tinha que viver. Que a casa seria do Daniel e sua. Lourdes bateu na mesa com força. Confessa logo, cobra. A Patrícia arregalou os olhos, tremendo, e então explodiu num grito rouco. Vocês não entendem nada. Essa casa era para ser minha. Eu cuidei dele. Eu cuidei do Daniel. Vocês não sabem o que eu mereço. Lourdes sorriu, satisfeita. Aí está. Eu permaneci sentada, com a calma de quem finalmente vê o agressor se revelar. A questão não é o que você acha que merece, respondi. A questão é o que você tentou fazer. Patrícia começou a chorar. Lágrimas exageradas, teatralizadas, desesperadas. Eu só queria segurança. Você está velha, Leandra. Eu tinha medo do Daniel não ter onde morar. Eu só quis adiantar uma coisa que já seria dele. Você não entende. Eu não tive uma vida fácil. Eu não vou ficar sem nada. Sem nada? Eu repeti calmamente. Então você tentou tirar tudo de mim. Ela apertou os lábios, respirou fundo e disse a frase que destruiu de vez sua própria defesa. Eu precisava dessa casa. Você não ia durar muito mesmo. Era questão de tempo. Lourdes arregalou os olhos. Eu não respondi. Apenas toquei discretamente no celular na mesa. Patrícia percebeu tarde demais. O desespero tomou seu rosto como uma sombra. Você gravou isso? Leandra, você gravou? Você é maldita. Você é... Eu levantei, com firmeza. Eu gravei. E sabe por quê, Patrícia? Porque sua mentira é barulhenta, mas a verdade é eterna. Ela tentou pegar o celular, mas Lourdes segurou seu braço. Não ouse. Patrícia gritou desesperada. Eu acabo com você, Leandra. Eu acabo com você. Eu a encarei nos olhos. Não, Patrícia. Quem acabou consigo mesma foi você. Lourdes a empurrou devagar para a porta. Acabou. Saia da casa dela. Agora. Patrícia saiu tropeçando, chorando, mascando ódio, marmorizada de fúria e derrota. Assim que ela cruzou o portão, Lourdes fechou com chave e virou para mim. Leandra, você conseguiu. A confissão está inteira. Eu respirei fundo e desabei no colo dela. Não de fragilidade, mas de alívio. Alívio por finalmente recuperar minha voz, minha força, minha clareza e minha justiça. A partir dali, o resto seria questão de procedimento, porque Patrícia estava destruída pelas próprias palavras, pelos próprios atos, pela própria boca. E a justiça estava prestes a cair sobre ela. Depois que Patrícia saiu cambaleando pelo portão, gritando contra a própria ruína, a casa finalmente ficou em silêncio. Mas não era o silêncio pesado que me acompanhou nos últimos 2 anos. Era um silêncio novo, limpo, como se o ar tivesse sido purificado depois de uma tempestade que quase arrancou meu telhado. Lourdes ainda segurava meu braço. Leandra, acabou. Eu respirei fundo, sentindo a realidade se assentando dentro de mim. Não, Lourdes, agora vai começar. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça leve e ao mesmo tempo firme como pedra. Não era uma alegria comum. Era a paz de quem sabe que tomou uma decisão certa. O sol estava entrando pela janela da cozinha, iluminando minha casa de um jeito que eu não via desde que Clóvis partiu. Preparei café. Quando me sentei para beber, não chorei. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei. O que senti foi outra coisa. Foi libertação. Às 9 da manhã,
Eu e Lourdes estávamos no escritório do advogado, o doutor Maurício. Ele ouviu toda a gravação, cada palavra venenosa, cada grito, cada confissão. Quando o áudio terminou, ele fechou a pasta e disse apenas: "Isso aqui é suficiente para 3 processos diferentes." Eu engoli seco. "Tantos assim?" ele explicou. "Estelionato contra idoso, falsificação de assinatura, tentativa de transferência ilegal de patrimônio, violência psicológica contra idoso, invasão de privacidade e domicílio." Lourdes bateu a mão na mesa com orgulho. Eu disse que essa cobra ia cair, mas o advogado continuou. "E além disso, temos agravantes, múltiplas tentativas, planejamento." E a gravação coloca a Patrícia em situação de dolo claro. Eu olhei para ele. "Isso significa prisão?" Ele respirou fundo. "Se o juiz quiser, sim. Significa também que ela perderá qualquer direito de administrar, interferir ou manipular Daniel. E claro, sua casa estará absolutamente protegida." Eu fechei os olhos, sentindo um peso enorme sair das minhas costas. "Clovis, você estaria orgulhoso." "E agora?" perguntei. "Agora", disse ele, "nós vamos à delegacia, registrar o boletim, depois pedir medida protetiva e, finalmente, abrir o processo." A delegacia era fria,